Olá, sou a doutora Audrey Azevedo, mais uma vez aqui no Descomplicando a Saúde pela Vivax TV. E hoje tenho o prazer de receber aqui a enfermeira Catiane, é isso? Gratidão, isso, Catiane, eu que agradeço aceitar o convite, muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gratidão é minha. E a minha querida Priscila Graziuso. Gratidão, Olá, Pri. gratidão. Vamos bater um papo descomplicado com assuntos polêmicos, sérios, mas assim que a gente vai tentar levar aí o mais descomplicado possível para vocês. Catiane, se apresente para o nosso público e depois a gente vai começar aí e já começa a falar para eles como que o que te levou na enfermagem, o que te fez, porque eu sei que cada um, a gente não chega ali naquela graduação, principalmente o profissional da saúde, né? Porque eu brinco assim, que caiu de paraquedas. Dificilmente um profissional da saúde cai de paraquedas. Olha, eu sempre assim tive comigo que assim o ser humano em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar, porque é lindo cuidar. Então, desde a adolescência, quando eu estava ali finalizando o ensino médio, eu já tinha em mente que eu queria trabalhar com o ser humano. Fantástico. Eu queria trabalhar com cuidar. E não era fazer medicina, era ser enfermeira. Olha. Então eu cheguei em casa um certo dia, meu pai falou assim, aí, decidiu, vai fazer direito, vai fazer medicina? Eu falei assim, não, eu vou fazer enfermagem. Mas como assim enfermagem? Eu falei assim, pai, eu vou fazer enfermagem. Comecei o primeiro semestre, eu falei, bem, o primeiro semestre vai ser aquele teste, ou vai ou não vai. Exato. E no primeiro semestre eu tinha certeza do que eu queria. Amém. E aí fui estudando, tendo certeza, e o que eu vou fazer? Vou trabalhar com idosos, não vou. Cheguei no fim da graduação, fui para os estágios. Falei, bem, agora eu vou descobrir, né, que eu vou fazer os estágios, vou passar por todos os setores no ambiente hospitalar, e ali eu vou ter certeza. E eu tinha certeza que eu queria trabalhar com pessoas. Só que você fala, eu vou trabalhar no ambiente hospitalar, o enfermeiro é pouco remunerado, que hoje é uma certeza aqui no nosso país, né? Que o enfermeiro ele não é remunerado da forma que deveria ser. De acordo com a importância dele, com a importância, o grau de importância que o enfermeiro exerce no ambiente hospitalar. E aí eu falei, vou fazer auditoria. Fiz uma pós em auditoria e lá eu tive a certeza que não era aquilo. Falei, estou trabalhando, eu vou ser bem remunerada. Porque o auditor hospitalar, ele faz... Para descomplicar para o nosso público. Vamos lá. Hoje, tanto médicos como enfermeiro pode ser auditor. Então, ele vai no ambiente hospitalar, ele vai no setor da farmácia, no centro cirúrgico, ele pode estar trabalhando no plano de saúde, então ele vai auditar aquele procedimento, aquela medicação, se o paciente usou, se não usou, vai contabilizar. Então, ali o auditor vai estar trabalhando com contas, vai prestar contas para um plano de saúde, para um hospital, seja qual for ali onde ele esteja trabalhando. E aí eu tive certeza que não era aquilo que eu queria. A parte burocrática ali, fiscal. Não era a parte burocrática, eu queria trabalhar com pessoas. E aí fui trabalhar no ambiente hospitalar, diretamente com pessoas. Mas em nenhum momento se arrependeu? Nenhum momento. Sou uma enfermeira realizada, sou feliz. Eu sempre falo para minhas colegas quando fazem aniversário, né? Que nós não escolhemos, nós fomos escolhidas. E é importante a gente salientar aqui que, pelo menos na minha opinião, é que o profissional da saúde ele precisa ter assim a ciência de que não são só flores no caminho dele. Então precisa ter muito amor. Muito. É a base de tudo, né? É a base da profissão. É o amor e o cuidar. Não se dá para pensar, isso é para qualquer profissional da saúde. Não dá para se pensar em ser um bom profissional se não tiver amor e um olhar humanizado. Essa é a base de tudo, um olhar humanizado. Aí muitas perguntam, mas o que é um olhar humanizado? Você olhar o paciente como um todo. Como aquele paciente está naquele dia. Ninguém vai no ambiente hospitalar no momento que está feliz, que está bem, que está explodindo de felicidade. Não. Ele vai porque tem uma queixa. Nada mais deixa uma pessoa debilitada do que uma doença. Mas é uma dor de cabeça? Ele vai ficar debilitado. Seja uma criança que vai chorar, seja um idoso que já fala, pode ser um derrame,
Então, se você não tiver um olhar humanizado, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, as coisas não andam. Exato. Então, saúde, a base de tudo é amor, humanização, profissionalismo, qualificação, é um conjunto de coisas. Perfeito. Mas a base é o amor. É o amor. Tem que, é a base, tem que existir. Eu acredito. A Catiane estava falando para a gente também da questão da equipe, né? Eu achei interessantíssimo isso, que se chega alguém da sua equipe e você já percebe que a pessoa não está legal... na verdade, assim, esse profissional, ele não deixa de ser um ser humano. Sim, então, sim. Esse profissional, ele também precisa de cuidados. Ser olhado, né? Precisa ser olhado, precisa que alguém acima ou ao lado dele esteja olhando. Peraí, meu colega não está bem hoje. Eu não sei o que aconteceu na casa dele, eu não sei se o filho está doente. Então, alguém da equipe, ali seja um enfermeiro-chefe, seja o gestor, precisa falar, olha, chamado de canto, fala, você não está bem, se você não estar bem, você não vai cuidar bem. Sim. Porque você só oferece aquilo que você tem. Então, exatamente. Se eu não estou bem no momento, eu não vou passar aquilo. Então, vai ser um funcionário, um colaborador que vai estar irritado, que não vai prestar um cuidado devido, adequado. Então, a gente chama aquele colega e fala, olha, vai para casa hoje, descansa, dorme. Amanhã, se estiver melhor, você volta. Vamos remanejar outro para a equipe. Por quê? Aí a gente volta. Se você não está bem, se você entra num leito, num quarto, você é ríspido com aquele paciente, ele não vai sentir a vontade de apertar a campainha e falar, olha, eu estou precisando disso. Olha, eu quero ir no banheiro, você pode me ajudar? Nós vamos ter já é constrangedor, já né? É constrangedor. Já é constrangedor. Já é constrangedor. Então, ele já vai ficar receoso. Ai, olha, o enfermeiro entrou aqui, nossa, foi super ríspido, grosso comigo. Isso existe. Sim. Então, eu não vou chamar. Aí, aquele paciente levanta e tenta ir ao banheiro, aí cai. Ou seja, uma coisa que poderia ser resolvida causa um transtorno. Sim. Para toda a equipe. E principalmente para o paciente. Pensando isso na prática, Catiane, é possível? A gente vê isso acontecendo? Ou você vê, não tendo esse olhar dos gestores, dos superiores para esses profissionais também nessa percepção? Acontece as duas formas. Existe ambientes que não tem um gestor, que tem um olhar humanizado, um olhar diferenciado para a equipe dele. Então, ele só quer que a equipe produza. Ele quer que a equipe faça e aconteça. Existe isso. Também existe aquela equipe que está sobrecarregada e ela não dá a atenção adequada. Entendeu? Então, o paciente vai apertar... É o que a gente vê muito hoje, se tratando de saúde, né? Muito. Então, o paciente vai lá apertar a campainha uma vez, duas vezes, ele precisa ir no banheiro, ele precisa de ajuda. Por qual for o motivo, se não chegam da equipe ali, ele vai tentar levantar. Sim, entendeu? Também isso parte de quem? Da gestão. Que não teve um olhar humanizado, diferenciado, de ter uma equipe o qual pudesse oferecer o atendimento adequado para aquela demanda de pacientes. Então, tudo depende ali. Exatamente. E a gente sabe também que não é sempre assim, não adianta, né? A gente fala, principalmente no Brasil, a gente fala muito do... Vamos trazer mais perto ainda de São Paulo, né? E uma metrópole, né? A cidade, por isso que a gente fala tão perto de São Caetano, mas é pertinho. Mas olha o tamanho da cidade de São Caetano e olha o tamanho da cidade de São Paulo. E principalmente que depois, no próximo bloco, a gente vai falar até dessa luta, dessa entrega dos profissionais da enfermagem, inclusive, na época de pandemia, que foram os únicos que não foram olhados, né? Porque todo mundo tinha direito a ficar em casa, isolamento e tal, e os profissionais da saúde não. Né? Muito pelo contrário, não tinha nem folga. Exatamente. Né, mas a gente deixa para o próximo. Agora, é trazer esse olhar também... Ali, se tratando que nem a gente estava falando, né, dessa gestão, mas essa gestão também segue alguém, também está abaixo, e a gente sabe que nem sempre a gente tem recursos, a gente tem... Não tem verba o suficiente. Isso, a gente trouxe uma outra profissional da saúde, e ela falou, Audrey, a gente improvisa. Quantas vezes não tem sei lá, ela foi falando, né, a luva, ela falou, Audrey, às vezes falta o básico.
E não tem. Aí eu falei, e aí? Ela falou, a gente improvisa. Improvisa. Então, assim, também a gente precisa entender os guerreiros. Então, se você não tem amor... Não tem. Você fala, não foi isso que eu aprendi. Ai, não foi isso. Ai, eu não tenho material adequado, eu não vou fazer. Isso que eu aprendi. Só que não dá para não fazer. Você precisa fazer com material ou não. Você tem que pensar, tem que chegar no raciocínio, o paciente da entrada, numa lógica, falar, poxa, então eu não vou fazer porque eu não tenho luvas? Não, mas aí, o que eu vou fazer? Vou colocar uma sacola na mão? Eu posso? É anti-higiênico? Então, assim, é você improvisar quando você não tem nada. Exatamente. Aí você fala, mas isso acontece? Gente, acontece. Sim. É que nós estamos aqui numa região que tem muitos hospitais grandes, um olhar diferenciado. Mas se a gente vai lá pro norte, nordeste, lá sertão, você entra nos hospitais e fala, oi? Não parece. Mas cadê? Sim. Eu vou trabalhar como? Como fazer a higienização com o paciente na cama se eu não tenho o material adequado? Até porque a água que sai das torneiras, às vezes, no Nordeste, ela já não sai. Exatamente. Já sai barrenta. Então, assim, é você ter um olhar diferenciado. Não existe. Mas, Catiane, por que você insiste no olhar diferenciado? Porque quando você tem um olhar diferenciado, você tem um olhar amplo. Sim. Você consegue ver além do que você está vendo. E do que você aprendeu na faculdade. E do que você aprendeu. Porque o que você aprendeu na faculdade, ali foi teoria, ali você tem que aplicar. Mas a sua experiência... Até a aula prática que você teve Exatamente. Não é prática. A prática é quando você começa a vivência, você tá aí sozinha, né? É a vivência, é o campo, é o dia a dia. Por isso que tem muitos que falam assim, eu sei, eu consigo, eu domino. Quando você coloca em campo, é outra história. Não é assim que a banda toca. A dificuldade que você encontrou ao se formar, teve alguma? A dificuldade... Aquela questão assim, eu busco profissional gabaritado, né? Mas como que busca-se um profissional gabaritado? Como se torna um profissional gabaritado se eu nunca tive uma oportunidade? Você encontra isso? Encontrou e encontra gente com essa dificuldade? Olha, Audrey, eu sempre tive em mente o seguinte, desde a faculdade, que é assim, eu escolhi enfermagem, eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas aquilo que eu escolhi, eu sempre pensei em ser a melhor. Perfeito. Agora, ser a melhor como? Me qualificando, estudando, tendo conhecimento. Então, eu acredito assim, que tanto o enfermeiro como qualquer outro profissional que estuda, que tem qualificação, eu acho que a chance dele ter ali como eu posso falar, uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho é menor. Mas para isso você tem que ter conhecimento. Até porque na entrevista... Até na entrevista. Você... consegue dialogar com uma propriedade de causa. Então você não entra naquele, não naquele é só mais diploma que a gente sempre conversa, né? Exatamente. Hoje nós Mas você deve encontrar pessoas até hoje falando, eu me formei, ainda não, e não sei o quê, exatamente, leva meu currículo, olha, eu tô precisando de uma ajuda, me dá uma força, tal. Aí você olha e fala assim, é legal. O que acontece muito não só na enfermagem, como vários campos, tem muitas pessoas que têm um diploma, mas não têm conhecimento. Exatamente. Nada vale. Exatamente. Os 5, 6 anos que você passou na faculdade, se você não colocou aquilo dali em prática de uma certa forma, se você não implementou, se você não estudou, não foi além, só os 6 anos não é o suficiente. Gente, e é por isso que a gente vê, principalmente no Norte, no Nordeste, a gente vê comunidades, aqui deve ter também, mas assim, comunidades onde as pessoas acabam aprendendo de estar ali ajudando, porque precisa de mão de obra para ajudar, né? E isso a gente aprende muito, que nem eu estudei traumas pós-guerra, então assim, a gente vê que precisa, então assim, a pessoa não tem nada a ver, mas ajuda e acaba... aprendendo muita coisa. E vocês podem procurar até em filmes que tratam muito isso. E aí a gente percebe o quê? Que se fosse uma questão de diploma, e essas pessoas que sabem muito mais do que muita gente que tem o diploma. Que tem diploma, né? Porque é o conhecimento, e o amor, porque com certeza para ela aprender, ela teve que ter amor. Porque imagina colocar ali as mãos. Sem ter nenhuma noção, só de olhar. Olha, você faz isso, você faz aquilo. Vamos... Então, mas eu penso assim, que é um pensamento ali um pouco lógico, né? Que você já vai pensando assim, principalmente a mulher, que é mãe, que já leva isso consigo do cuidado.
Então, você olha aquele campo, você já fala, peraí, vamos fazer isso, direcionam para esse lado. Olha, então, dá aquele segmento. Sim. Então, o profissional também tem que ter esse olhar de direcionamento, de segmento. Não é só técnica, Não né? é só técnica, é um conjunto de coisas. Então, quando você me pergunta se você encontrou alguma dificuldade, sempre que eu me deparei com uma dificuldade, eu fui me atualizar. A atualização. Ao invés de se vitimizar. Vitimizar, eu não sei, eu não consigo. Olha, eu preciso passar um catéter, mas assim, tipo, na época do Covid, era poucos profissionais, o que eu posso fazer? Não tenho hora para estudar, tava aquela loucura. Vou estudar de madrugada. Eu vou fazer um curso online. Tive um professor, gente, eu falei assim para ele, mas professor, eu não tenho tempo, não adianta, não tenho tempo, eu preciso trabalhar para pagar. Ainda eu brinquei na época, falei assim, eu sou filhinha de mamãe, de papai, que alguém paga, né? Ele disse assim, o que você faz à meia-noite assim? Exatamente. E é verdade, bem por esse caminho. Gente, o papo tá ótimo, mas vamos fazer uma paradinha, um break para um café, para uma água e a gente retoma, pode ser? Com certeza. Nós vamos dar só uma paradinha, não sai daí, fica aí que a gente já retorna. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Voltando aqui com o nosso Descomplicando a Saúde, e agora nesse bloco nós vamos falar um pouquinho, Keitiane. Eu falei que ia chegar uma hora que eu ia te chamar de Keitiane, Tudo gente. bem. É Catiane, mas eu cismei com esse Keitiane. Fala um pouquinho dos desafios do profissional da saúde, principalmente da área da enfermagem, na época de pandemia. Eu acredito que tenha sido... Eu fui solicitada para trabalhar num container, porque não tinha mais enfermeiro na época. E por causa dos estágios, enfim, de ser da área da saúde também, eu fui chamada. Então eu imagino o caos que deva ter sido dentro de um ambiente familiar. Não, familiar não, é hospitalar. Olha, os desafios foram, assim, muitos. Assim, eu acho que aqui Você estava em qual área nessa época? Na UTI. Eu sou da pesquisa clínica e fui chamada, eu fui jogada. Solicitada, intimada, tudo que você pode pensar para a UTI. Então, assim, os desafios, acho que assim, não daria nem para me citar aqui. Acredito. De tantos que tivemos, principalmente os profissionais da saúde. Porque pegou a humanidade, né? Em geral. E então, assim, tanto eu falo médico, fisioterapeutas, enfermeiros, todos. Eu falo tanto com o paciente como psicologicamente. Ninguém estava preparado para uma pandemia. Precisa se preparar? Não que precisa se preparar, mas assim, os nossos profissionais não estavam preparados. Não. Nós não tínhamos enfermeiros qualificados, profissionais adequados para atuarem em UTI, em clínica cirúrgica. Nós não tínhamos médicos suficiente para entubar. Isso foi uma coisa nítida. E a gente sabe que muita coisa aconteceu aí por conta da intubação. Sabemos que muitas coisas aconteceu, né? Não por maldade, porque não de maneira tinha alguma profissionais suficiente para toda a demanda. Um verdadeiro terror, né? Deve ter virado dentro dos hospitais mesmo. Então, assim, nós estávamos trabalhando sem escala de folga. Sim. Então, quando você tinha que entregar um plantão para o amigo, você já tinha notícia que aquele amigo não estava bem psicologicamente. Você já tinha uma notícia que aquele amigo tinha perdido a mãe. E aí, no outro setor, não conseguia vir um profissional, um enfermeiro, um fisioterapeuta, porque estava com o pai em outro ambiente que estava morrendo.
ao mesmo tempo você não tinha luva suficiente para chegar, você não tinha avental o suficiente para você entrar no outro leito. E perceba que assim, se já tem a dificuldade normalmente, imagina nessa época onde a demanda, sei lá, não posso falar triplicou, quadruplicou. Gente, não tem, é o que ela falou. Não tem. E eu falo uma coisa, que o profissional que passou pelo Covid no ambiente hospitalar, ele entra em qualquer lugar. Ele devia de ganhar uma pós, um mestrado, um doutorado, alguma coisa, mas ele devia. Aquele que passou na devida sanidade mental, ele está... A gente sabe, mas que não foram muitos. Não, a pergunta é, quem passou na devida sanidade mental? Sim. Porque perder pacientes já é algo ruim. Sim. Perder pacientes na velocidade que estava se perdendo... É uma coisa, assim, inexplicável. Eu estava trabalhando na UTI quando eu tive a notícia que meu pai não estava bem. Isso era uma quinta-feira à tarde. Eu só recebi, eu falei, não, tá bem. Meu irmão falou, eu tô levando ele pro PS. Eu falei, ok. Eu estava entregando o plantão, na sexta-feira de manhã, eu tive a notícia que meu pai estava falecendo. No domingo, eu já estava no hospital. Então, é você ter o amor, porque assim... mas você não estava sofrendo? Como estava o seu psicológico? Eu estava muito abalada. Mas não era só eu. Exatamente. Tinha milhares de pessoas também que estavam abaladas ali, que estavam tristes, mas também tinha milhões de pessoas que estavam precisando de mim. Então, assim, ou eu ficava em casa chorando, ou ia dar o meu melhor. E eu escolhi dar o meu melhor. Então, eu entrava naquele leito para cuidar, para dar o meu melhor e pensar assim, se o meu pai não teve o cuidado adequado, esse vai ter, porque eu estou aqui. Então, se depender de mim, ele vai ter o melhor. E é esse movimento, né, de você sair desse lugar do individual, do individualismo, do egoísmo, da minha dor, e vendo que você estudou, né? Porque é isso que a gente também precisa entender. A gente estuda justamente para lidar com tudo isso, com a situação, né? Com esse cenário, né? Porque nem tudo é flores. Isso. Né? Nós não trabalhamos com pacientes somente falo doença, mas não somente com uma dor de cabeça, não somente com uma queixa ali leve, mas diante da pandemia é uma clareza que todos têm que estar preparados para o pior. Sim. Né? Então, por que muitos profissionais pediram licença? Por quê? Porque aquilo mexeu tanto com o psicológico. Eram profissionais que cuidavam numa clínica médica de pacientes que entravam num dia e saía no outro. E o cenário não era assim. O cenário que o colaborador, o profissional da saúde, ele entrava no plantão, no outro plantão já não tinha o paciente. Sim. Então, se ele não tivesse um psicológico ali muito equilibrado, consciência do que ele estava fazendo, do papel dele naquele lugar, ele não iria voltar. Não é só o paciente, né? Os colegas, que eu acho que quantos colegas também não se perderam nesse caminho, Muitos. Então, de você saber que seu colega que dava plantão com você, tipo, estava internado, e daqui amanhã ele já não estava com você, sua cabeça falava, meu Deus, mas como que pode? Amanhã posso ser eu. Como fica a cabeça do profissional que estava no leito hospitalar, só que tinha uma mãe idosa em casa, tinha uma criança em casa. Eu volto para casa, eu fico aqui. Quantas vezes? Vi muitos profissionais que não voltaram. A minha mãe fica com os meus filhos. Quantas vezes eu falava assim, não, o negócio tá feio, acho que eu vou ficar aqui. E fora a pressão familiar, porque eu tive muitos colegas de profissão que a família não aceitava que fosse trabalhar. Sim. Só que assim, aí é onde eu falo que o amor fala mais alto, né? Porque assim, apesar de ter ali filhos, apesar de ter marido, porque assim, essas pessoas que eu conheço são mulheres. Então assim, apesar de ter ali e a pressão do esposo ali, ela falou, eles estão precisando de mim. É agora que eu, né? É a minha, eu escolhi, olha, me arrepia, mas assim, e aquelas guerreiras iam. E quantas eu não atendi, não recebia telefonema, o que eu faço, pelo amor de Deus, sabe, aos prantos, porque aí depois o marido fazia o quê? Tá bom, você vai, só que você não vai entrar em casa depois. Sim, exatamente. Olha, por conta dessa, né? Gente, você tem noção do que é isso? Pessoas que não dormiam mais na mesma cama, mães que não viam seus filhos, que viam só no portão. Porque pegou uma, assim, acho que nenhum profissional da saúde estava preparado para que aconteceu. Foi o que eu falei, não, né?
Ninguém estava preparado para esse cenário, porque nós estávamos ali num cenário que, tipo, com as doenças que já é de costume, câncer, doenças virais, H1N1, e ali tudo controlável, né? Aí vem uma pandemia, que no início todo mundo tá tudo controlado, mas nada estava controlado. E aí, nós temos profissionais o suficiente, nós temos profissionais com qualificação adequada para atuar naqueles... Não tínhamos, gente. Então entra o improviso. Exatamente. É a base do improviso. E mais ainda o amor, né? E mais ainda o amor. Mas é o que a gente conversa muito, né, aqui, quando né, conversa nos bastidores, conversa quando vem os profissionais aqui para a gente conversar, o quanto esse improviso ele tem que estar conectado ao conhecimento. Você só consegue improvisar se você tem conhecimento. Exato. Se você não tem, você não vai conseguir improvisar. Né? O pessoal que vai lá para a Cruz Vermelha, que vai trabalhar lá direto com as faixas de guerra, a gente estava falando sobre isso, né? No outro programa, falando assim, o quão o profissional é importante, porque e quanto ninguém sabe nada, gente, no final das contas. Só que você tem que estar sempre se atualizando, porque senão, imagina, a gente não chega, porque a fisioterapeuta precisa ser psicóloga antes, a psicóloga precisa ser a médica, né? De vez em quando, né? Não a nível de cirurgia, mas a nível ali de abordar ali, de primeiro socorro, de conhecimento, né? Sabe? Então, a enfermeira... Gente, o papel da enfermeira, do enfermeiro, né? Do profissional da enfermagem. O médico, se vocês não sabem, ele entra na última hora, quando tá tudo pronto já. Se a cirurgia, se vocês ouvem falar, a Catiane tá aqui que não me deixa mentir, a cirurgia demorou 8 horas. Quanto que o doutor ficou lá dentro? 3 horas. Percebe? Então, assim, o parto, gente. Eu recentemente, eu tive filha há 30 anos, mas recentemente meu netinho nasceu e eu falei, gente, a obstetra mesmo ficou quanto tempo? Pouco. Hoje quem ela comanda... chega, corta, tira, entrega, sai. A outra que termina, a enfermeira que termina. Então... Olha, eu falo assim que um enfermeiro qualificado, com conhecimento e atualização, ele faz qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa, até respaldado pela classe dele, mas ele pode. Sim. É aí o diferencial, né? Às vezes a gente fala assim, nós temos 2 profissionais que se formaram na mesma faculdade, um está bem colocado, sim, e o outro tá ali tentando, reclamando da profissão do país. Qual é o diferencial? Gente, atualização, estudo, qualificação. E amor à profissão, né? E amor lá é a base. É a base de tudo, senão não consegue. Exato. Ele não consegue progredir, ele não consegue ir além, porque a visão tá ali, só embasado no que ele aprendeu na faculdade, não é o suficiente. Sim. O que você aprendeu na faculdade, aquele vai servir para você de escada para você ir além. Seu alicerce, eu diria. Exatamente. Ali, né? Seu solo, seu alicerce. Agora, como você vai subir a sua casinha, o seu castelinho, aí já é com você. Para você saber quais são as pequenas possibilidades. Isso, essa é a verdade, igual você trouxe no começo, né? Ela queria trabalhar com auditoria, certo? Auditoria. Então, assim, quais eram as possibilidades? Como que você soube? Na faculdade, você viu quais são os leques de possibilidades. Exatamente, que são muitos, né? Mas é interessante, né, você trazer isso de novo, Priscila, porque assim, olha a visão da Catinete. Ela formou-se, foi lá, fez a pós em auditoria, mas ela falou, não, cadê o lado humano, né? Cadê o contato humano? E eu acho que a gente sentiu isso muito. Conta pra gente um pouquinho como foi isso dentro da pandemia mesmo, lá esse lado humano, porque muito se fala, né? As pessoas evoluem, agora vamos ver as pessoas evoluírem. Conta um pouquinho pra gente de como foi isso. Olha, uma coisa assim, ficou muito bem clara, que nenhum ser humano vive sozinho. O ser humano, ele precisa de amor e cuidado. Aquele ser humano que bate no peito, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de cuidado, ele viu agora na pandemia que ele precisa do outro, ele precisa do cuidado. Que aquele egoísmo, eu falo assim, aquele individualismo não leva a lugar nenhum. Ninguém ficou só nessa pandemia, todo mundo chorou junto, sofreu junto, passou.
não tem uma família, eu falo que hoje não tem uma família que não chorou na pandemia, que passou ileso, ou perdeu um amigo, ou perdeu um parente. Ou se sensibilizou, pelo momento ali, né? Então, o que isso levou você a pensar, você ir além? Se essa pessoa não evoluiu, ela não aprendeu nada. Sim. Porque, gente, nós perdemos vida. Sabe, o ser humano ele teve que doar, ele doou tempo, ele doou vida. E aí, tá tudo bem pra você? Então, assim, o que me fez assim, mais refletir em vários momentos foi o egoísmo, que mesmo a gente está passando por isso, e no ambiente hospitalar não foi só flores, ainda tinha muitos amigos que se poupavam em trabalhar, ele se poupando. Ele está sendo egoísta, porque está sobrecarregando o colega, estava sobrecarregando... O contrário dessa mãezinha que eu falei que foi lá, você enfrentou a pressão entendeu? do esposo. Então, aquela pessoa não estava evoluindo. Por quê? Ali tinha uma equipe que estava todo sobrecarregado, que precisava trocar de plantão. Se você tem um amiguinho ali egoísta, individualista, que fala, não, mas eu tô com medo, porque, a coisa tá feia, hoje eu vou me poupar com a minha família. Ele não tá pensando no outro, então ele não evoluiu nada, ele não aprendeu nada, porque tava todo mundo no mesmo barco. Talvez não tivesse nem na profissão certa, né? Exatamente. Então, assim, todos que estavam ali não estavam com medo? Não. Todos estavam com medo, todos estavam temendo. Poderia acontecer alguma coisa, mas nem por isso deixou ir adiante, estava ali. Então, assim, eu acredito que o ser humano tem que aprender ainda muito. A exaustão, né? Eu acho que era o esgotamento, gente, era muito visível. Eu tive a oportunidade de visitar alguns ambientes hospitalares naquela época e, assim, era visível, gente. Eu encontrei com uma colega que ela falou assim, doutora, não está dando tempo de lavar as roupas, né? Não dá, não, as roupas, assim, sabe, de trabalho mesmo. Ela falou assim, eu já estou caçando roupa, assim, onde não tem, porque não estava dando tempo, porque estava se virando, né, assim, então... que é mais um problema, mas assim, a exaustão era uma coisa assim, realmente virou um terror, né? Mas a gente ir nesse ápice é legal no sentido de ter o conhecimento, do entendimento do quanto é importante, né? Tudo isso que a gente passou e passa ainda, porque a gente tem, né, os resquícios disso ainda até hoje, e o quanto... Esse período de pandemia nos alertou também para coisas que são essenciais. Exatamente. Que nem você falou da roupa, né? Eu acho que até nos bastidores nós estávamos conversando sobre alguns cuidados importantes, né? E aí, eu acho que a Catiane poderia trazer pra gente esses cuidados que já são básicos, mas que a gente negligencia, que a gente negligencia. Eu acho, voltando, você falou uma coisa de extrema importância, né? Que dos alertas, que eu acho que o ser humano, ele despertou muitas coisas. Dentre essas coisas, eu acho que foi a alimentação. Hoje a gente vê que as pessoas, quanto a alimentação melhoraram muito, sedentarismo. Então, a pandemia deu aquele boom, aquela alerta. Peraí, de alguma maneira, olha... Que caminho que eu tô indo, né? Que caminho estou indo? Eu preciso melhorar a alimentação. Olha, estou sedentarismo. Então, eu acho que isso foi um alerta. E quanto aos cuidados... Eu acho que há um cuidado de extrema importância que muitos não levavam em conta. E que, tanto na pandemia, como ficou, acho que aí para todos como lição, que é uma dica muito simples, que é a lavagem das mãos. Olha, gente, prestem atenção, é tão simples, né? Coisa que a gente ensina ali para o bebezinho, exatamente, né? Que é a lavagem das mãos e a gente viu que não era só a máscara. Você estava usando uma máscara, porém, se não houvesse uma higienização, desinfecção das mãos adequada, na frequência adequada, não, aquilo dali nada iria valer. Eu peguei no trinco da porta, eu fui no supermercado, eu voltei, eu estou de máscara. Mas você não lavou a mão, você não sabe quem colocou a mão lá naquela fruta, quem pegou aquela sacola. Você levou o bichinho para casa. Exatamente. Então, não era só no ambiente hospitalar. Mas eu só vou ficar doente se eu sair de casa. Não. Você saiu da sua casa, você foi no supermercado, você foi na farmácia. Teve contato, eu estava de máscara. Tinha pessoas que estavam usando 2, 3 máscaras de pano e tal.
Ai, mas as minhas mãos passei álcool. Gente, não. Só passar álcool adianta? Ajuda, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Ajuda. O adequado, lavar as mãos, sabão neutro, água e aí sim o álcool 70. Vai potencializar. E quem não tiver o álcool, mesmo assim, o sabão neutro e a água. É a melhor, é o que a gente tem de melhor hoje. Para evitar determinadas... Para evitar você não contaminar e não ser... Exatamente. E a gente pode entrar um pouquinho no assunto que a gente quer também, que são das infecções hospitalares também, mas depois do nosso cafezinho e da nossa água pode ser um breve intervalinho aqui, um breakzinho para uma água, que eu tô com a garganta e a gente já retorna. Vamos lá. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Voltando com o nosso Descomplicando a Saúde, e nesse bloco vamos falar um pouquinho, Catiane. Bom, para quem chegou agora, vamos nos apresentar novamente. Essa é a enfermeira Catiane e a Priscila Grazioso. Fala bem rápido, senão não vai dar tempo da gente falar, porque tem muita coisa pra gente falar. Infecções. Não. Fala primeiro da sua especialização, da sua formação, para quem não te conhece. Eu sou Catiane, como já foi falado, sou enfermeira. Hoje atuo na pesquisa clínica, sou coordenadora de estudo na pesquisa clínica, mas hoje estou aqui no Descomplicando Saúde para falar de um assunto assim, muito gostoso de se falar, como posso estar falando, que é infecção hospitalar. Exatamente. E a Grazioso, Priscila Grazioso. Fala aí, como é o texto, Priscila? Eu sou terapeuta integrativa, adoro o texto dela. Mas gratidão também por mais uma vez estar aqui. Vamos lá. Catiane, é um assunto polêmico, gostoso para nós que somos da saúde, mas é bem polêmico. É um assunto polêmico, é um assunto amplo que a gente teria que passar aqui vários dias falando. Mas, como o nosso programa já diz, Descomplicando a Saúde, eu vou fazer um resumo básico. Então, quando falamos de infecção hospitalar, só para todos entenderem de uma forma bem simples, infecção hospitalar era aquela infecção que ocorre quando o paciente entra no ambiente hospitalar. Então, o paciente, ele entra no ambiente hospitalar, existe a contaminação. Ai, Catiane, mas o paciente saiu, ele não corre o risco. Não. Existe ainda durante um período, se o paciente apresenta uma infecção, essa também é conhecida como infecção hospitalar. Então, só para todos entenderem de uma forma simples, infecção hospitalar é a contaminação que ocorre no âmbito hospitalar. O que nós temos hoje para evitar isso? De uma forma bem simples, o que todos conhecem. E isso, não querendo cortar, mas já cortando, Catiane, e essa infecção hospitalar independe, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem também que acontece só para quem tem a fratura exposta, isso acontece em quem está na UTI. Não, você adentrou. Não existe. Você até porque as infecções e as contaminações, mesmo que não estejam no ar, que nem sempre toda infecção ela está no ar, né? Verdade. É adquirida ali no ar, os micróbios estão ali no ar. Se a gente não lavar as mãos, como a gente encerrou o outro bloco. Então vamos entrar lá. Como que um paciente pode adquirir uma infecção hospitalar? Uma das coisas bem simples que eu acho que todos podem ter o cuidado. Isso quanto o paciente. É a lavagem de mãos. O que está ali de uma forma que o paciente possa evitar.
é ele ter uma higiene adequada no ambiente hospitalar. Ok. E quanto aos profissionais? Então, vamos entrar. Hoje, existem estudos que falam que a contaminação hospitalar, ela ocorre devido à má higienização do profissional de saúde. Olha isso. Então, Catiana, então é o profissional da saúde que leva a bactéria, o micro-organismo para o paciente? Nem sempre. Mas se aquele profissional da saúde, quando eu falo profissional da saúde, eu estou falando médico, enfermeiro, fisioterapeuta, estou falando do farmacêutico. Se ele não tiver uma higiene adequada de suas mãos, se ele não trocar o avental adequadamente, se ele não tiver tanto a higienização, desinfectação das mãos adequada, como a frequência, ele leva sim. Sim. Ele pode levar essa infecção para o paciente. Então, assim, hoje, o que nós precisamos fazer? Hoje diminui muito o índice de infecção hospitalar. Diminuiu e diminui. Tá. Porque hoje existem protocolos. Então, assim, todo profissional da saúde, ele tem que seguir protocolo. A gente sabe que era humanamente impossível na época da pandemia, daquele caos. Por isso que se houve também, porque foi muito incriminado também, né? Os profissionais na época, mas não tinha condições, não tinha material, né? Nada, nem exatamente. Isso. Mas nós chegamos nenhum, né? Nós chegamos num ponto na pandemia que, saindo da UTI, foi uma coisa muito assim, engraçado, que um dia, saindo para tomar café da UTI, abrindo aquelas portas, tinha uma equipe de fora com uma máquina. Então, ali, todos querendo sair para tomar o café, e aí eles ofereciam um bombom. Só que para você ganhar aquele bombom, você precisava colocar suas mãos na máquina e aí você fazia sua lavagem das mãos. Então, eles colocavam produto nas suas mãos, você fazia a lavagem das mãos. O seu colega não estava vendo como você estava lavando as mãos. Então, você tirava as mãos depois que você lavou adequadamente, seguindo todo o ciclo correto, porque a gente tem os passos. E aí, ao esticar as mãos, vinha uma luz e mostrava tudo aquilo dali que você não lavou adequadamente. Então, aparecia todas as petecas vermelhas onde você não lavou. Então, se você não fez a fricção adequadamente, ali mostrou. Então, amiguinho, vai pro fim da fila. Quem sabe, se você lavar de novo, você vai ganhar. Imagina a vergonha do profissional. Então, imagina a vergonha. Aí o outro ia lá, aí você começava a pensar, nossa, mas onde que eu errei e tal. O outro amiguinho ia lá, só que você não via a forma que ele lavava. Então, quando você voltava pro seu ambiente, você falava, peraí. O que eu fiz? O que eu fiz? Outra coisa que muitos pecaram e ainda pecam no ambiente hospitalar é achar que a lavagem das mãos exclui o uso da luva. E não exclui. Sim. Você lava as mãos, calça a luva, tira a luva, lava as mãos, passa o álcool. Isso é legal porque, assim, eu já ouvi muitas e muitas, inclusive o pessoal da enfermagem, mais de técnico do que enfermeiro, e não estou aqui julgando nada, mas eu já ouvi falar o quão é frescura do médico, porque eles veem muito em filme. Aí o médico vai lá, lava, aí ele volta, alguém coloca, né? Alguém tá ali ajudando a colocar um campo estéril. Isso, e assim, luvas, tudo, às vezes. E aí a pessoa fala, ai, que frescura. Não é frescura, gente. Não é. Não adianta nada ele ir lá, se higienizar e vir se contaminar de novo. Não, exatamente. Então, o que ficou bem claro é assim, que é uma coisa bem simples, que você já começa a fazer na sua casa. Né? É um processo simples, que os pais já têm que ensinar as crianças, que tem que fazer. Saiu pra rua, voltou, lava suas mãos. Sabe, tenha consciência. É o básico, as mãos é o básico. É o básico de lavar as mãos. Tenha consciência de sair, lavar as mãos, ensinar a criança, manuseou qualquer coisa, lava as mãos. Tudo começa por aqui. Aqui você faz isso, aqui você faz isso. Tudo, gente. Isso aqui é tudo porta de contaminação. Sim. Uma outra coisa que diminui muito no ambiente hospitalar, tanto o profissional da saúde, que nem sempre a gente tem ali a equipe de limpeza, é você fazer
a desinfecção do seu ambiente, da sua bancada, sabe? Ali no quarto do paciente, sabe? Passar o álcool mesmo, isso evita muito, isso diminui o índice de contaminação, de infecção. E nem sempre a gente vê, porque é função do outro. Sempre vai deixando, é função do outro. Então, não. Então, a enfermeira limpar a sua bancada, é passar um álcool, sempre estar atento, sabe? É um soro que está aberto, o que aconteceu? Tentar entender o que aconteceu, porque tudo é porta de entrada para uma infecção hospitalar. É um assunto amplo. Muito. Que a gente ficaria aqui, mas que ao mesmo... Ficaria anos, né? Anos para falar. Mas que ao mesmo tempo enfatiza a importância desse profissional. Muito. Que às vezes é tão negligenciado também. Isso eu acho muito que é na nossa cultura, mas eu vejo muito, né, negligenciado. Eu comecei lá no início, eu falei essa questão, é um quase médico, porque eu vejo isso. Não sei se por quê, não sei porquê, mas eu vejo isso. O enfermeiro é um quase médico. Não, ele não é médico porque ele não quer. Porque ele não quer. Mas ele foi lá e estudou enfermagem. Então, assim, e lembrando da importância dele, aliás, cada um tem na a sua importância, cada um no tem seu... a sua. Porque é que nem a Catiane falou, na época de pandemia. Imagina o surto psicológico que teve no mundo. Total. Nunca se cresceu tanto a procura. Né? E aí, exatamente, de cuidados, exatamente, justamente por isso. Mas, como a Catiane falou, a gente ficaria aqui não só horas, mas meses, então já se sinta convidada. Muito obrigada, a retornar, muito feliz voltar. E para a gente falar um pouco também da sua área de atuação pesquisa atual. Clínica, não será um prazer enorme. Pesquisa clínica. Pesquisa clínica aqui no Brasil. Descomplica para o pessoal de casa o que seria uma pesquisa clínica hoje. Olha, pesquisa clínica aqui no Brasil está em alta. Tudo esse reconhecimento houve, na verdade, depois do Covid. Porque até então sempre teve pesquisa clínica em grandes centros, que a gente chama quando o hospital trabalha com pesquisa. É uma especialização ou é uma graduação? A pesquisa clínica só pode trabalhar na pesquisa clínica profissionais da saúde. Tá. Aqui no Brasil tem que ser graduados. Então, técnicos não podem estar atuando na pesquisa clínica. Mas seria uma pós, uma especialização mesmo? É uma especialização. Você vai lá, faz o curso, tem vários módulos, você se especializa em pesquisa clínica. Perfeito. Então, sempre houve, já há muitos anos, pesquisa clínica aqui no Brasil. E o seu reconhecimento só foi... Pós-pandemia. Trouxe coisas boas também. Pós-pandemia, que foi aquele boom da vacina. E aí, vamos testar, não vamos testar? De medicação. Qual é o centro que está tendo? E a Catiane deu um spoilerzinho aqui pra gente. Gente, aterrorizante. É intrigante para quem é da saúde, mas é aterrorizante ao mesmo tempo, um assunto, né? Mas a gente sabe como funciona? Sim. Mas nem sempre chega de maneira descomplicada. Mas eu acho que é super importante trazer essa a proposta. Né? Então, olha, sinta-se extremamente convidada, porque é um assunto que, assim, só você estudando e indo fazer para você entender como que é a dinâmica. Eu posso saber o que é, mas não a dinâmica mesmo, né? Do que eu tava falando. Olha, eu vou deixar aquele gostinho de quero mais. Pode deixar, por favor. Nenhum medicamento chega lá na farmácia sem passar pela pesquisa clínica. Amanhã agora as fases e a procura pela especialização clínica. Vamos saber as fases que existe a pesquisa clínica. Gente, mas ela estava falando um pouquinho aqui. É assustador, né? E tem uma questão que você citou antes, quando a gente estava comentando, do placebo. Vamos falar sobre isso também, porque o quanto isso a gente não vai falar o que é agora, a gente vai deixar uma pessoa que vai pesquisar e continue nos acompanhando. Porque eu acho isso fantástico. Eu uso isso com minhas filhas desde que elas nasceram. Vamos falar que isso é mental total, né? Total. Eu uso esse efeito placebo nelas, já usei até no esposo, na época da pandemia. Mas tem consciência? Eu. Você tem? Eu tenho. Não, e eu brinco que eu usei assim, pra pessoa entender o que é. Muitos não entendem, o mental né? Mesmo, existe essa curiosidade, exatamente, né? Mas vai ficar aqui na curiosidade pra gente voltar e falar Combinado. mais. Muita gratidão, eu de que verdade. Agradeço, não gratidão. Só por estar aqui, mas por nos ajudar a levar de maneira descomplicada tanto conhecimento, dividir conosco e com todo o público
Eu agradeço desde já pelo convite e desejo muito sucesso para o Descomplicando Saúde. Eu tenho certeza que vai ajudar milhares de pessoas. Amém. Com esse linguajar claro para todos. Gratidão. Então, muito feliz. Gratidão. Mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. E para você que gosta, se interessa do assunto, continue nos acompanhando através de todas as redes sociais da Vivax TV. Gratidão.